Olá pessoal do Periscope, estamos juntos de novo e hoje aqui, direto dos estúdios do SES em Salvador, eu acabei de gravar aqui as aulas da semana, então tem muita coisa nova vindo por aí. Queria fazer nesse Periscope de hoje, tratar de um assunto triste, um assunto que comoveu o nosso país na semana que passou, a respeito do lamentável acidente que matou 18 pessoas, quase todas elas estudantes universitários, na rodovia Mogi Bertioga, em São Paulo, no litoral paulista, quando os estudantes voltavam à noite, após aulas nas universidades da região, e o ônibus que levava, que conduzia, transportava esses estudantes, lamentavelmente perdeu o controle e veio a colidir com uma rocha, causando 18 óbitos, 28 feridos pelos dados dos sites de informação, pelos sites, veículos de comunicação da internet. Esses são os lamentáveis números desse terrível acidente aí ocorrido na semana passada. Pois bem, sob o ponto de vista jurídico, de quem é a responsabilidade? Vamos lá? Quem são aí os sujeitos envolvidos nesse fatídico acidente e que podem, de algum modo, responder civilmente pelos danos causados aos estudantes que faleceram, no que diz respeito às suas famílias, e nos estudantes que se acidentaram? Vamos lá. Primeiro, a universidade tem responsabilidade, ou as universidades, são 2 ou 3, se não me engano? Não. As universidades nada tem a ver com isso. Houve ruptura do nexo de causalidade em relação às universidades. As aulas tinham sido concluídas. Ah, Cristiano, mas tem um detalhe que eu vi nas redes sociais. Parece que uma das faculdades liberou os estudantes naquela noite, não teve aula. Então só pelo simples fato de não ter tido aula, a faculdade responde? Claro que não. Não há nenhuma responsabilidade em relação às instituições de ensino. Em relação às instituições de ensino, todas elas houve ruptura do nexo de causalidade, rompido o nexo de causalidade, rompido o nexo etiológico, cessou a responsabilidade civil para as universidades, para as instituições de ensino. Até porque o acidente já não tinha a ver com a prestação daquele serviço específico. Então, ruptura do nexo de causalidade para as instituições de ensino. Liberou. Agora vamos para a segunda parte. A empresa transportadora tem responsabilidade? Até porque o próprio motorista também veio a falecer. Há uma dúvida se o motorista atuou culposamente ou não. Isso seria relevante? Não. Não é relevante. A responsabilidade civil do transportador no sistema jurídico brasileiro é objetiva. Objetiva. Ponto. Em se tratando de responsabilidade objetiva, pouco interessa se o motorista atuou ou não culposamente. Pouco interessou se o motorista, por imperícia, por imprudência, negligência, enfim, dolo, difícil, né? Quase impossível imaginarmos que esse motorista teria dolo, porque ele próprio estaria a se acidentar, inclusive ele também veio a óbito. Então, certamente dolo está fora, culpa stricto sensu, mas não interessa. Não interessa porque a responsabilidade do transportador é objetiva, artigos 732 e 734 do Código Civil. Em se tratando de uma responsabilidade objetiva, olha o detalhe, inclusive não se admitindo cláusula de isenção de responsabilidade. Aquela cláusula de isenção de responsabilidade é nula. Nula nos contratos de transporte, razão pela qual a responsabilidade do transportador permanece objetiva e não admite exclusão por cláusula contratual. A empresa transportadora, portanto, tem responsabilidade sim, independentemente da culpa do seu motorista. Chama atenção em relação a um detalhe. A empresa responderá objetivamente em relação às famílias dos falecidos. É a responsabilidade do artigo 948 do Código Civil. Esta responsabilidade por morte de parente, 948, envolve o dano emergente, despesas do funeral, o dano emergente em relação ao dano que se causou ali naquele momento, lucros cessantes, a contribuição que aquela pessoa dava na família, considerado inclusive a perspectiva aí de quem trabalhava, do quantum que a pessoa colaborava na família. Mas além disso, outros danos. O dano moral pela perda do parente, perda de uma chance, eram estudantes ali, alguns deles já em fase de conclusão, com a perspectiva de melhoria no trabalho. Isso tudo também pode ser calculado. Perda de uma chance. Pois é. Então, tudo isso será calculado no caso das pessoas que faleceram. No caso das pessoas, dos estudantes que não faleceram, mas que sofreram ofensa à sua integridade física, lesões corporais,
Aí é o 949 do Código Civil, 949, também envolve dano emergente, despesas de internação, despesas de medicamento, etc., próteses para quem vai precisar, lucros cessantes, os dias que se ficou sem trabalhar, aquilo que se perdeu e outros danos. Dano moral, dano estético, dano à imagem, perda de uma chance, eventualmente. Tudo isso será calculado também em relação às pessoas que sofreram ofensas à saúde, ofensas físicas e não, claro, as pessoas que foram vitimadas com o óbito. Esses são os familiares que vão requerer. Mas uma questão também interessante é saber se, de algum modo, o poder público poderia responder. Aí depende. Depende se o dano decorreu ou não de algum defeito na estrutura da rodovia. Se foi um defeito na rodovia, aí claro que pode haver responsabilidade do poder público ou da empresa concessionária. Se a rodovia era privatizada, a concessionária responsável também responde objetivamente, ou o poder público se a rodovia era pública. Nesse caso, precisamos só descobrir se aquele dano decorreu ou não de alguma condição de trafegabilidade, da condição de tráfego. É claro que tem um acidente, a rodovia está em perfeito estado, o poder público não vai responder. Mas se de algum modo havia buraco na pista, havia um erro de grau de curvatura, pode ter, né? Um erro de grau de curvatura, o acidente foi numa curva, pelo que consta. Então, tudo isso também pode ser levado em consideração. E nesse caso, nós teríamos uma solidariedade entre a empresa concessionária ou o poder público e a empresa de ônibus, o transportador, se ficar provado que de algum modo a rodovia também serviu para a causa do acidente. Ambos responderiam aí, e um com regresso contra o outro, eventualmente falando. Lamentável a situação, é verdade. Eu espero aí que seja prontamente resolvido, que as familiares e as vítimas possam aí ter atendidos aí os seus interesses. Tá bom? Bom, esclarecido, a responsabilidade é da empresa transportadora e, eventualmente, do poder público. Se a empresa transportadora responder e ficar aprovado depois, ela pode exercer regresso ou a responsabilidade pode ser exercida solidariamente contra ambos. Isto é, repito, insisto, se havia algum indicativo de responsabilidade por conta das condições de trafegabilidade da rodovia em si. Muito bem, tenham todos uma ótima semana, tá? E voltamos em breve com novas dicas, com novos comentários aqui no Periscope. Uma ótima semana a todos. Até mais!